Muitas pessoas fazem terapia há muito tempo, há muitos anos às vezes, mas elas continuam sem resolver o problema ou continuam apresentando os mesmos sintomas. Elas até têm uma compreensão do que acontece com elas, mas isso não quer dizer que elas conseguem fazer diferente na prática, na vida. Então, no vídeo de hoje, é isso que eu vou mostrar para vocês. O que está acontecendo e qual a saída para isso? Tem uma ferramenta muito potente, um método de terapia que pode ajudar bastante esse tipo de pessoas e é o que eu utilizo na minha clínica. Eu sou o João Wilkinson, psicólogo há 20 anos e eu já trabalho há bastante tempo com essa ferramenta e é dela que a gente vai falar hoje. Então, algumas pessoas, elas já fazem terapia há muito tempo. Elas já vão num psicólogo há muito tempo, há muitos anos. É comum ouvir a fala, mas eu já sei, né? Eu já entendo o que acontece comigo, eu sei por que eu faço isso. Só que por que então ela não consegue fazer diferente? Porque tem uma parte dela que ainda não, que mesmo tendo uma compreensão no nível racional, que não consegue na hora fazer ou tomar uma atitude diferente. Ela tem um comportamento impulsivo, ela fica muito nervosa, ela trava, ela fica com medo, ela não consegue mudar um padrão, às vezes é uma percepção de mundo, e aí ela tem muitas explicações para isso. Explicações, interpretações, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque meus pais, porque minha mãe, sou assim porque aconteceu tal coisa comigo na escola e aí agora. Isso não é ruim. Essas explicações, elas são interessantes, muitas vezes elas estão corretas, só que quando a pessoa ela busca um tratamento, ela quer resultado. Quando uma pessoa busca um tratamento psicológico, psicoterapêutico, ela está sofrendo emocionalmente. E aí se eu te perguntar, você quer algo que resolva o seu problema em um mês, em 4 sessões, em 8 sessões, ou você quer alguma coisa que demore 3 anos, 1 ano? Você vai preferir o que é mais rápido. Todos nós vamos preferir. Por quê? Porque mais do que explicações, possíveis interpretações, a gente quer o quê? Resolver o problema. Então, é muito comum as pessoas buscarem a terapia e um psicólogo ou uma psicóloga já imaginando que vai demorar muito. Isso ficou meio que senso comum. Então, demora a ver resultado. Então, é assim mesmo. Dá até um cansaço, né? Às vezes, quando a pessoa fala, nossa, terapia, fazer terapia, ficar trabalhando uma coisa. E não precisa ser demorado desse jeito. Por quê? Porque é só a gente usar a ferramenta certa, o método certo. E tem muitos métodos modernos que vão além da fala. E essa é uma das grandes questões. Quando a pessoa faz uma terapia ou vai no psicólogo que considera apenas a fala, a parte verbal, isso reduz muito, limita muito o tratamento. Por quê? Porque nós, como seres vivos, nós somos muito mais do que só a fala, do que essa parte verbal. E aí eu estou falando especificamente aqui de um modelo que vai considerar todo um conjunto de sensações, de estímulos, de marcas que ficam numa parte mais profunda do nosso cérebro. E essa parte do mais profundo do cérebro, ela não é acessível pela fala. Então, como é que ela vai ser acessível? Vai ser acessível, nesse caso, no que eu vou falar para vocês, pela direção do olhar. Como assim? O nome desse trabalho é Brain Spotting, que seria pontos no cérebro, ou localizações no cérebro, que é de um americano. Eu não vou me estender muito na explicação e nem quero dar uma explicação assim muito detalhada, técnica, mas o próprio trabalho já é muito interessante, né? E gera muita curiosidade nas pessoas. Pelo menos há mais de 10 anos, 12 anos que eu trabalho com isso, sempre foi assim. Então, o David, que é um americano que trouxe esse trabalho, já desde 2003 no mundo e 2007 no Brasil, ele percebeu o quê? Que para onde a gente olha, afeta o que a gente sente. Como assim? Observa. Se você não tiver... você está numa sala de espera. Está lá no meu consultório, está na sala de espera e vamos imaginar que não tenha televisão ou que você não esteja com o celular ou com um livro que está, obviamente, atraindo a sua atenção, atraindo o seu olhar, porque você tem um interesse naquilo. Mas você está ali parada, esperando. Você vai estar olhando para algum lugar. E isso não é à toa.
Por que isso acontece? Porque existe uma capacidade natural do seu organismo, que a gente vai chamar de autorregulação, que ela busca resolver os problemas a todo tempo, os nossos problemas emocionais. Então, quando a gente está parado num lugar sem necessariamente, intencionalmente olhar no ambiente, olhar para alguma coisa, o nosso olho ele vai buscar um local e vai ficar olhando naquele local. Muitas vezes você nem percebe que você está olhando, você não está prestando atenção. Aí alguém te chama, ou alguma coisa atrai sua atenção e você fala assim, caramba, tava viajando, não sei, estava aqui, sei lá, viajando. Pois é, o que parece viajando, que é um viajando o quê? Para a mente racional, ou seja, você não sabe o que você estava pensando, mas você estava pensando em alguma coisa. E mais do que pensando, você estava processando alguma coisa. A gente vai chamar então de neuroprocessamento. Então, o seu olhar não é à toa que ele estava olhando numa direção naquele ambiente, porque isso estava ativando essa parte mais subcortical do nosso cérebro que a gente precisa para acessar uma rede de memórias e dali processar tudo que envolveu aquela memória. As emoções, os estímulos, o que a gente sentiu em termos táteis, o que a gente ouviu, o que a gente pensou, está tudo junto num bolo ali. Que são as situações que nos marcam, que a gente vai chamar de situações de trauma ou de estresse. Então, isso tudo fica acumulado nessa parte do cérebro. E aí, a pessoa, o olhar dela, se ela está olhando uma paisagem, por exemplo, nossa, estou olhando uma paisagem, ela está ali, não é à toa olhando mais uma vez para aquele local. E se intencionalmente ela quiser, ela vai conseguir perceber o seguinte, então tá, quando eu olho naquela direção, nesse ambiente aqui, isso gera em mim uma tranquilidade, uma calma, um alívio. Nossa, mas se eu olhar para o outro lado, isso me deixa mais ativado, mais nervoso, mais nervosa, eu não sei. Ih, lembrei de uma coisa de ruim aqui. Não é à toa. Então, o Brain Spotting é esse trabalho que vai, de uma maneira intencional e com a condução de um terapeuta, você vai conseguir alcançar esses pontos do cérebro profundo e a gente vai poder diminuir e processar essa energia que está ali acumulada. E por que isso é importante? Primeiro, porque a gente ganha muito tempo numa terapia mais tradicional. Provavelmente coisas que a pessoa não falaria num determinado momento ou num espaço de tempo da terapia, seja por resistência, seja por não se sentir à vontade ainda com o terapeuta ou com a terapeuta, ela não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a gente tem um acesso direto onde está o problema. E melhor ainda, ela não precisa nem falar disso. Se ela não quiser, ela não precisa entrar em detalhes. Ela precisa dizer o quê? O que ela sente. Nossa, teve uma situação que me incomodou muito. Nossa, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei envergonhada, né? Eu não sabia o que fazer, eu fiquei envergonhado. Beleza, mas eu não me sinto à vontade de te contar. Ok. Essa situação te incomodou quanto de 0 a 10? Nossa, 0 é nada, 10 é o máximo. 8, 9. Então assim, só de lembrar agora meu coração acelera, meu estômago fica meio embrulhado, horrível. Beleza. É basicamente, lógico, resumindo, né, isso que a gente precisa para o trabalho começar a acontecer do neuroprocessamento. E aí, naquele momento, é uma viagem para dentro dela. Então, o cérebro mais profundo dela vai sozinho fazer o que precisa para resolver o problema, para melhorar o problema. Claro que eu estou trazendo um aspecto aqui, tá? As sessões se desdobram um pouco mais, mas o interessante e o importante é isso. Então, a gente está falando de um trabalho que ele vai num lugar mais profundo, que é o nosso sistema nervoso. A gente vai conseguir ter clareza, nos libertar de muitos sintomas e de muitos padrões que a gente não conseguiria só falando, e nem só interpretando, e nem só eu tentando me convencer, então agora eu vou fazer diferente, agora eu vou conseguir ir lá e fazer a apresentação que eu não estava conseguindo. Porque não tem a ver com a razão nem com entender, tem a ver com algo que está instalado no nosso corpo, no nosso organismo. E tem a ver com a resposta que eu tive, como meu corpo reagiu a isso, como meu sistema nervoso reagiu a um determinado evento, ou a pequenos eventos que foram acontecendo ao longo da minha vida. Então,
esse tipo de trabalho ele foi um divisor de águas na minha clínica. Quando eu aprendi, e eu passei pelo processo do Brain Spot, então quando eu aprendi isso, eu lembro até hoje. Eu morava no Rio, na época em Niterói, não, minto, eu morava no Rio, e aí eu fui fazer o curso em São Paulo, e foram 3 módulos de 3, 4 dias. E eu lembro que no último foi muito interessante, porque quando eu cheguei no aeroporto, eu lembro que eu olhava as coisas diferentes. Nós fizemos tantas vezes esse trabalho, o curso era muito prático, então a gente praticava muito, a gente aplicava e recebia a técnica, e eu lembro que é impressionante, eu estava assim, zerado do meu medo e de tomar algumas decisões que antes para mim pareciam muito complicadas. Ou seja, antes eu estava com o meu organismo sobrecarregado. Eu estava vivendo normal, trabalhando, fazendo as coisas. Para quem olha de fora, assim, estava funcionando. E eu não posso me queixar. De fato, não podia reclamar da minha vida naquela época. Mas assim, eu não tinha noção do que estava por trás, guardado em mim, que eu não imaginava. Por quê? E eu fazia terapia há muitos anos. Mas por quê? E fazia quando eu precisava, né? Porque não tem a ver com a fala. A gente está falando de uma camada mais profunda. E isso é muito libertador. Muito libertador. Então, exemplos, né, que eu vejo acontecer constantemente na minha clínica. Pessoas que têm muito nervoso, muita ansiedade. Então, para ansiedade é muito rápido esse trabalho. Então, e às vezes é aquela ansiedade que a pessoa, eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que, toda vez que eu vou conversar com determinada pessoa, com meu chefe, toda vez que eu vou em determinado lugar, a pessoa, o coração acelera, fica trêmula, fica evitando, precisa relaxar, precisa beber, às vezes usar drogas, só para conseguir o quê? Relaxar um pouco e fazer aquilo que ela não consegue. E a gente consegue diminuir isso muito rápido nesse tipo de trabalho. Lógico, eu não estou prometendo aqui, mas se você comparar com um trabalho mais tradicional, a gente vai conseguir acessar isso muito mais rápido. E as pessoas terem uma outra compreensão e uma atitude prática muito mais rápido. Então eu já vi pessoas, por exemplo, que estavam sozinhas e queriam se relacionar com alguém, ter alguma relação amorosa com alguém. E essa pessoa assim, nossa, eu evito, eu chego nos lugares, eu fico fechado, e aí ninguém olha pra mim, sabe? Eu falo pouco, ou seja, ela quer, ou ela queria uma coisa, né? Ela queria estar com alguém, mas ao mesmo tempo que ela quer, ela não dá nenhum sinal para isso. E ela sabia assim, não, porque eu tenho que me abrir, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que estar circulando, eu tenho que sair de casa, lógico. Né? O príncipe encantado, ninguém vai bater lá na sua porta, né? Se você não tá minimamente sendo visto ou sendo vista. Então, a pessoa fala assim, olha, agora eu chego nos lugares eu relaxo, eu tô mais tranquila, tô mais calmo, eu consigo conversar, eu não fico mais evitando, ou eu não preciso beber tanto, né, para suportar estar ali. Então são mudanças que eu vejo acontecer constantemente no meu trabalho. E é muito interessante, né? As pessoas ficam muito agradecidas. Então tem diversos exemplos. Redução da dor de algumas doenças autoimunes. Então pessoas com fibromialgia, né? A pessoa sente muitas dores, toma remédio, faz uso de medicações que ajudam. E a gente consegue fazer um trabalho e perceber... E aí que tá, a gente não precisa saber exatamente o que levou aquela doença autoimune. Até porque hoje em dia a gente já sabe que existem diversos fatores que contribuem para a pessoa desenvolver uma doença autoimune. Então, mas a gente consegue, como nós não estamos preocupados com interpretações e nem com ir ao passado ou entender o passado para resolver o problema, a gente não precisa disso, a gente vai direto ao ponto, consegue o quê? Uma redução, um alívio daquela dor muitas vezes. Atletas. Eu adoro esporte, então eu tenho muito contato com atletas. E aí, pessoas, por exemplo, que competem, aquela pressão da competição, né? A pressão que é ter uma performance, e a pessoa depois não vai bem, e aquilo marca ela. E aí só de lembrar, a pessoa sente, né, um nervoso, a pessoa não consegue se imaginar numa próxima competição. E isso eu estou falando de gente profissional. Estou falando de faixa preta, né, gente que dá aula, gente que estudou fora, que competiu fora. E aí a pessoa passa por uma situação ruim na luta e aí agora ela
está afetada, está marcada. E a gente consegue em pouquíssimos encontros, inclusive eu tenho um modelo só para esse trabalho com atleta, caso você seja um atleta profissional ou amador. Então é um programa de performance que se utiliza do Brain Spotting também, mas a gente consegue reduzir muito isso e deixar a pessoa livre para poder entrar de novo tranquilo num tatame, no ringue, onde quer que seja. Então é muito interessante. Mas esse trabalho, ele é um trabalho então mais moderno, mais atual, que ele vai direto ao ponto. Trabalha muitos anos com isso e gosto muito de falar disso, né? Então provavelmente haverão outros vídeos aqui sobre isso, mas eu queria trazer um pouco para vocês essa ideia e quero que fique muito essa ideia, né? Existem alternativas. E outra coisa, terapia, psicólogo, não tem que ser chato, não tem que ser um sofrimento, não tem que ser super doloroso, porque existe uma ideia também que a viagem, né, do autoconhecimento para dentro de nós, ela tem que ser necessariamente dolorosa. Lógico, a gente vai lidar com nossas sombras em qualquer trabalho, mas essa é uma outra vantagem que eu sempre observei no Brain Spotting. Como a relação do cliente, terapeuta ou psicólogo é diferente, a gente não envolve muito a transferência nesse processo, ou seja, eu não dependo tanto assim da relação para acontecer, a gente consegue ir mais rápido, né, e driblar um pouco isso e não ser uma coisa desconfortável. A gente consegue modular a intensidade do trabalho. Por quê? Porque o foco é sempre a melhora e é possível a cada encontro, a cada sessão, a gente perceber uma diminuição do sintoma, uma mudança de comportamento, de um padrão, trazendo mais clareza para a pessoa sobre aquilo. Então, é um trabalho fascinante, é muito interessante e se você quer saber um pouco mais como funciona, só falar comigo no link aqui para agendar uma sessão e tirar todas as suas dúvidas.